A dengue é uma doença infecciosa causada pelo vírus da dengue, transmitido principalmente pelos mosquitos Aedes aegypti. No Brasil, a história da dengue remonta a vários séculos atrás, mas só ganhou destaque como importante problema de saúde pública nas últimas décadas, à medida que urbanização, desmatamento e mudanças climáticas criaram ambientes propícios para a proliferação do mosquito transmissor. A dengue surgiu no Brasil de forma esporádica desde o século XIX, mas foi na década de 1980 que a doença começou a se estabelecer significativamente. Em 1986, ocorreu o primeiro grande surto em Boa Vista, Roraima. Ao longo dos anos 90, a dengue espalhou-se por várias regiões do país, com surtos de crescente magnitude. O desenvolvimento econômico, a expansão urbana desordenada e a falta de infraestrutura básica de saneamento facilitaram a reprodução do mosquito em águas paradas, tanto em áreas urbanas como rurais. Nos anos seguintes, o Ministério da Saúde do Brasil elaborou e implementou diversas estratégias de controle, como campanhas de conscientização para eliminação de criadouros, uso de inseticidas, e a introdução de peixes que se alimentam das larvas do mosquito em reservatórios de água. Apesar disso, a dengue continuou a se expandir, apresentando 4 sorotipos diferentes, DAN1, DAN2, DAN3 e DAN4, o que aumentava o risco de infecções recorrentes e formas graves da doença. Entrando no século XXI, os esforços continuaram, mas o país enfrentou epidemias cada vez mais graves. Uma série de fatores contribuiu para isso: mobilidade populacional, resistência dos mosquitos aos inseticidas e dificuldades no controle vetorial. Além disso, a similaridade dos sintomas da dengue com outras doenças como a chikungunya e a zika, que também chegaram ao Brasil e são transmitidas pelo mesmo vetor, complicou ainda mais o cenário epidemiológico. Em 2019, o Brasil enfrentou uma das piores epidemias de dengue de sua história, com um alto número de casos e mortes. O país continua a intensificar suas ações de controle da doença, incluindo a possibilidade de introdução de vacinas e novas tecnologias, como mosquitos geneticamente modificados para reduzir a população do Aedes aegypti. Diante desse quadro, a dengue no Brasil é uma questão de saúde que demanda vigilância constante, políticas públicas eficazes e a participação ativa da comunidade para a eliminação dos criadouros e prevenção da doença. Mesmo com desafios significativos e contínuos, a conscientização e cooperação entre governo e população são essenciais para mitigar impactos futuros e reduzir a incidência da dengue no país. O mosquito Aedes aegypti é uma espécie pequena de inseto que é conhecida mundialmente por ser um dos principais vetores de doenças infecciosas para os seres humanos. Este mosquito é o responsável por transmitir vírus como o da dengue, febre amarela, chikungunya e o vírus Zika. Os mosquitos Aedes aegypti são facilmente identificáveis pela sua aparência distinta. Eles têm corpos pretos com manchas brancas nas pernas e um desenho em forma de lira no tórax. Comparativamente menores do que outras espécies de mosquitos, medem cerca de 4 a 7 milímetros de comprimento. O Aedes aegypti tem hábitos diurnos, diferentemente de outros mosquitos que são mais ativos ao entardecer ou à noite. As fêmeas são as que picam os humanos, pois necessitam de sangue para o desenvolvimento dos seus ovos. Estes ovos são depositados em recipientes ou lugares onde se acumula água parada, tanto em ambientes naturais quanto em locais urbanos, como pneus velhos, vasos de plantas e até em recipientes pequenos como tampas de garrafas. O ciclo de vida do Aedes aegypti abrange 4 estágios: ovo, larva, pupa e adulto. A transição de ovo para adulto pode ocorrer em menos de uma semana em condições ideais de temperatura e umidade. É uma espécie que está muito adaptada a viver junto aos humanos, e sua propensão em colocar ovos em recipientes artificiais facilita sua proliferação em áreas urbanas. O controle do Aedes aegypti é um importante assunto de saúde pública. As iniciativas de controle focam em reduzir suas populações por meio da eliminação de criadouros potenciais e aplicação de inseticidas. Também há esforços na pesquisa para o desenvolvimento de estratégias inovadoras de controle, que incluem a liberação de mosquitos geneticamente modificados ou infectados por bactérias, como a Wolbachia, que impedem a transmissão de patógenos. Devido ao seu papel na transmissão de doenças, é fundamental que as pessoas estejam conscientes das medidas de prevenção para evitar a proliferação do Aedes aegypti, o que inclui manter os ambientes limpos, não permitir água parada,
Usar repelentes e telas protetoras em janelas e portas para minimizar o contato com esse mosquito. A dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti e é causada por um dos 4 sorotipos do vírus da dengue, nomeadamente DAN1, DAN2, DAN3 e DAN4. A infecção por qualquer um desses sorotipos pode causar uma gama de sintomas que vão desde formas leves até graves da doença. No entanto, os sintomas são muito parecidos entre os diferentes tipos de dengue, e não existem características clínicas singulares que diferenciem os sorotipos de forma confiável ao nível clínico. Os tipos de dengue são classificados em geral como 1. Dengue clássica a forma mais leve da doença. Febre alta subitamente. Fortes dores de cabeça. Dores atrás dos olhos que pioram com o movimento dos olhos. Dores nas articulações e musculares. Cansaço. Náuseas e vômitos. Raiz cutâneo ou erupções na pele que podem aparecer alguns dias após o início da febre. 2. Dengue hemorrágica uma forma mais grave da doença que ocorre raramente e pode levar a complicações potencialmente fatais. Sintomas semelhantes à dengue clássica no início. Pequenas manchas vermelhas ou pontos de sangue na pele. Sangramento nasal, gengival ou interno. Vômitos persistentes. Pele fria e úmida. Irritabilidade ou agitação. Queda da pressão arterial. 3. Síndrome do choque da dengue é a forma mais severa e pode ser fatal se não for tratada adequadamente. Sintomas da dengue clássica e hemorrágica no início. Choque séptico, caracterizado por uma súbita queda na pressão arterial. Pele fria e pegajosa. Pulso fraco e rápido. Transpiração excessiva. Confusão ou perda de consciência. Embora cada sorotipo possa causar todos os níveis de gravidade da doença, a infecção secundária, quando uma pessoa é infectada sucessivamente por diferentes sorotipos, está mais associada a um risco aumentado de formas mais graves da doença como dengue hemorrágica e síndrome do choque da dengue. É importante destacar que apenas um médico pode diagnosticar e diferenciar as apresentações da doença. Se houver suspeita de dengue, o atendimento médico deve ser procurado imediatamente para que o diagnóstico correto seja feito e o tratamento adequado seja iniciado. Além disso, muitas vezes são feitos exames laboratoriais para confirmar a infecção pelo vírus da dengue e, se necessário, para determinar o tipo. Os métodos de diagnóstico da dengue são essenciais para o manejo correto da doença e são divididos em virológicos, sorológicos e moleculares. 1. Virológicos isolamento do vírus é um método mais específico, porém é caro, demorado e requer laboratórios de alta segurança, BSL-3. O isolamento é feito a partir do sangue do paciente nos primeiros dias após o início dos sintomas. 2. Sorológicos testes de ensaio de imunoabsorção enzimática, ELISA, IgM anti-dengue detecta a resposta imune primária e pode indicar infecção recente. Torna-se detectável 3 a 5 dias após o início da febre e pode persistir por até 2 a 3 meses. IgG anti-dengue indica infecção passada ou secundária. Pode ser usado em avaliações de epidemias e em diagnósticos mais tardios. Teste de inibição da hemaglutinação, RAI, menos usado devido à complexidade e menor sensibilidade. 3. Moleculares reação em cadeia da polimerase, PCR, técnica de alta sensibilidade e especificidade que detecta o material genético do vírus. É útil nos primeiros dias da doença e permite a tipagem do sorotipo viral. RT-PCR em tempo real variação da PCR que além de identificar a presença do vírus, quantifica a carga viral. Além desses, existem testes rápidos que são usados no ponto de atendimento para uma avaliação inicial e rápida da presença de anticorpos IgM e IgG ou antígenos do vírus da dengue como NS1. O diagnóstico de dengue normalmente se baseia em uma combinação de achados clínicos e resultados de exames laboratoriais.
Testes iniciais podem incluir um hemograma completo para verificar a presença de leucopenia, diminuição de leucócitos, e trombocitopenia, diminuição de plaquetas, que são comuns na dengue. É importante também considerar a situação epidemiológica local e a possibilidade de coinfecções com outros arbovírus, como o Zika e chikungunya, que têm sintomas semelhantes e são transmitidos pelo mesmo vetor. O diagnóstico diferencial é importante em áreas onde várias infecções transmitidas por mosquitos coexistem, pois o tratamento e o prognóstico podem variar. Com o avanço da tecnologia, esperam-se desenvolvimentos no diagnóstico da dengue para torná-lo mais rápido, preciso e acessível. O tratamento da dengue é principalmente de suporte e visa aliviar os sintomas, pois não há antiviral específico para a doença. As estratégias de tratamento incluem: 1. Hidratação. Devido à febre alta e potencial desidratação, é crucial manter o paciente adequadamente hidratado. A hidratação oral é recomendada para os casos leves, e a intravenosa pode ser necessária para os casos mais graves. 2. Manejo da febre e da dor. Analgésicos como paracetamol, acetaminofeno, podem ser usados para controlar a febre e aliviar a dor. Anti-inflamatórios não esteroides, AINS, como aspirina ou ibuprofeno, devem ser evitados devido ao risco de hemorragia. 3. Monitoramento rigoroso. Pacientes com dengue hemorrágica necessitam de monitoramento constante dos sinais vitais, da contagem de plaquetas e dos níveis de hematócrito para detectar sinais de choque ou hemorragia. 4. Tratamento de suporte para complicações graves. Em casos de choque ou hemorragia severa, podem ser necessárias transfusões de sangue ou componentes do sangue. Para a prevenção da dengue, as estratégias são focadas no controle do vetor, o mosquito Aedes aegypti, e na proteção individual contra picadas de mosquito. 1. Eliminação de criadouros. Remoção de recipientes que possam acumular água parada, que serve como local de reprodução dos mosquitos. 2. Controle químico. Uso de inseticidas para eliminar mosquitos adultos e larvas, embora com atenção à possibilidade de desenvolvimento de resistência. 3. Controle biológico. Introdução de predadores naturais das larvas de mosquito, como peixes comedores de larvas ou bactérias patogênicas específicas. 4. Mosquitos geneticamente modificados ou infectados com Wolbachia. Liberar mosquitos modificados que possuem menor capacidade de transmitir o vírus ou mosquitos com Wolbachia, que inibem a replicação do vírus. 5. Proteção pessoal. Uso de repelentes de insetos, roupas de manga comprida e redes de dormir ou telas em janelas e portas para evitar picadas de mosquitos. 6. Educação e conscientização pública. Disseminação de informações sobre a dengue e seu vetor para promover medidas de prevenção e controle. 7. Vacinação. Existência de uma vacina, Denvachia marca registrada, aprovada em alguns países e recomendada para indivíduos previamente infectados com o vírus da dengue, mas que possui algumas limitações e continua a ser objeto de estudo e debate. A prevenção e o tratamento eficazes da dengue dependem de esforços coordenados que incluem educação em saúde, políticas públicas efetivas e pesquisa contínua para melhorar as estratégias de controle da doença e do vetor.